Mas tem uma história muito boa que a gente pulou até então. Quero falar do irmão Lázaro. Não. Que isso, Varão Lázaro? Fala pra mim, Varão Lázaro. Varão que renasce. Não, Varão. deixa eu ver essa. O Igão que renasce? A carta do Yu-Gi-Oh! É o monstro que renasce. É o Igão que renasce. O monstro sagrado. Gente, mano, essa experiência foi muito louca. Pior que é verdade. Quero ver essa. Mano, em 2016 eu tive alguns problemas emocionais e eu fiquei um mês sem me alimentar. E aí, mano, eu não conseguia me alimentar. Eu ficava na cama, minha mãe super chateada, não entendia, meus pais e tal, o porquê daquilo. Eu tava passando um momento emocional muito ruim. E aí, eles me levaram pro hospital, né? E aí foi junto o meu irmão Fábio, que eu falo que é meu irmão, mas ele era o meu melhor amigo naquela época, né? E aí o Fábio tava com o carro dele, buscou a gente, levou pro hospital e tal, e a gente, na fila do hospital, comecei a passar mal. E aí, mano, eu caí duro no chão, velho. Eu fiquei roxo, e aí, tipo assim, eu caí duro no chão. Aí eu sei que, tipo assim, eu caí, e aí, do nada, tipo, teve um gapzinho, que eu vou contar o que aconteceu nesse gap, mas passou um tempo, acho que uns 10, 15 minutos, eu voltei. E aí, tipo, até foi voltando o RGB, né? Porque eu comecei a ver tudo amarelo, aí depois foi voltando as cores. Mas o que aconteceu? Eu acredito que aquilo foi uma experiência de Deus para me mostrar que eu precisava descansar e que eu também era mal. Tanto de vezes que Deus já se revelou como pai que me ama e tal. Naquele momento que eu caí no chão, eu não consegui escutar mais nada, assim, tipo, mano, ficou aquele apito normal, né, que fica... E aí, tipo, mano, eu tipo, me vi dentro de uma estação de trem, branca, tudo iluminada, e aí, tipo, mano, eu ouvi o barulho do trem chegando, só que ao mesmo tempo tinha, tipo, uma caixa de som, e aí começava a tocar a música Descanso do Oficina G3. Aquela parte do refrão, posso descansar em ti. Só que, tipo assim, era a voz do Mauro, mas não era. Cantando. Eita. Era a voz do Mauro, mas não era. Era tipo, lembra que eu falei da voz de Deus lá no Discoscope? Que, tipo assim, é a voz que você mais gosta, mas você não consegue distinguir. A voz como de muitas águas. A voz como muitas águas. E aí, tipo, mano, foi o que aconteceu. Eu comecei a ouvir. E aí, quando o trem ia chegar, aí, tipo, mano, eu acordei. Aí eu acordei e comecei a ver tudo assim, aí os médicos, tipo, não entenderam nada que aconteceu comigo. Eles só, tipo assim, mano, seu filho morreu e voltou. Eita. E aí, tipo, não precisou dar choque, não precisou nada e tal. Então, tipo assim, mano, foi uma experiência ali que, tipo assim, Deus teve que me matar ali pra eu entender que eu precisava descansar. Porque às vezes a gente precisa entender que a gente foi criado no 6º dia. Certo? Deus criou o mundo, criou as águas, criou os animais, as árvores, e aí no 6º dia ele criou o homem, para que no 7º o homem descansasse. É isso. E a gente tá tão habitolado a só fazer, a só se preocupar com as coisas, a só, sabe, querer o que a gente quer, igual o Denilson falou, cobiçar, né? Cobiçar ministério, cobiçar sonhos, né? dinheiro, sonhos. Mano, Deus precisou, tipo, meio que me matar ali e falar, cara, você precisa descansar. Descanse em mim, porque o fardo é pesado, mas se você jogar o fardo em mim, eu torno ele leve. É isso. E, tipo, mano, foi isso, a experiência, tipo, de morte ali. Eu morri, ressuscitei. Eu tenho esse dia pra mim como o dia que... Foi em agosto isso daí. Foi no finalzinho de agosto. Eu tenho esse dia como uma virada de chave, assim, na minha vida. Sim. De tipo assim, mano, o Igor, que era todo depressivo, foi lá e tal. E aí voltou, tipo, como uma fênix, né? Como o Lázaro, né? E ressuscitei, mano. Tipo, pra glória de Deus, assim, sabe? Não é charlatanismo nem nada, mas é a realidade. A nossa vida é isso, é o como que fala? Sobrenatural é mais Sobrenatural. real do que a nossa vida. Sim. É isso. É o sobrenatural. Eu tenho uma experiência sobre isso, a questão de ansiedade, cara. Hoje, nossa, obviamente, a gente vive numa geração onde tudo é muito fast food, né? Dopamina. Sim. Nossa, absurdo. Então,
eu acredito que a grande maioria da população hoje da sociedade tem algum problema com ansiedade, mas alguns num nível mais alto, de forma crônica, outros mais tranquilo, né? Uma ansiedade normal. Mas antes, quando eu fui morar em Florianópolis, cara, foi ali um momento onde eu mais vi a mão de Deus comigo, sabe? Porque eu cresci em São Paulo, imagina, a transição na adolescência para um outro estado. Cara, os meus melhores amigos estavam aqui, mas aí eu tive que sair e fui pra lá, com os meus pais, com a minha família. Só que de primeira instância minha mãe ficou, né, em São Paulo para cumprir aviso prévio, toda a questão de trabalho, para não perder benefícios, né? Eu fui com o meu pai e com meu pai e com meu irmão. E foi uma época que, assim, eu e meu irmão não se dava muito bem. Era igual cachorro e gato, eu e meu irmão. Normal. Né? Coisa Normal de irmão. E fomos até lá, e graças a Deus foi o período que nós mais nos apegamos, assim. Só que lá foi um momento onde eu estava longe da minha mãe, longe dos meus melhores amigos, na transição de sair de uma escola que eu gostava muito para ir para outra. E foi um momento onde eu me vi tendo diversas crises de ansiedade, sofrendo muito com isso. E eu não conseguia lidar com isso. Não sabia como eu conter toda a ansiedade, como me acalmar. E eu sofri muito, cara, com isso. Muito mesmo. Minha família sabe. Eram várias e várias idas ao hospital para tomar medicação. E quem tem ansiedade sabe que, poxa, ir pro hospital é a pior coisa, cara. Você vai pro hospital, você nem sabe o que os caras colocam ali. Você só sai chumbado. E eu lembro que teve um dia que eu tava muito cansado disso, né? E eu falei pra Deus, Deus, poxa, o Senhor existe e tá permitindo que eu passe por isso, sabe? Fala comigo, pelo amor de Deus, não deixa eu ficar passando por isso, tá? Não tô aguentando mais. E eu lembro que eu fui e passei mal de novo. Só que dessa vez que eu passei mal de novo, eu fui pro hospital. E eu lembro que o médico, ele olhava pra mim, mas é aquilo que eu te falei desde o começo do podcast. Era o olhar de amor. E Deus, ele fala muito comigo assim. Você percebe quando é uma pessoa te olhando, e você percebe quando é um olhar de amor, que Deus está se revelando ali, sabe? E eu lembro que aquele médico, ele olhava pra mim como se fosse um pai, sabe, cara? E ali eu senti que, pô, é Deus falando comigo. Ele olhava pra mim e ele falou assim, deixa eu te perguntar, você é muito melancólico, né? E ele era psicólogo, né? Aí, cara, deixa eu te perguntar, eu acho que seu perfil, assim, você deve ser melancólico. Eu falei, olha, eu acho que sim, porque, né, eu sou uma pessoa mais chorosa, sou uma pessoa mais sentimental. Aí, entendi. Você toca algum instrumento, né? Eu falei, toco também. Você toca teclado, né? Eu falei, ô, cara, legal. Você sabe de tudo também, né? Você não vai Guilherme Aguiar? Isso não era um profeta? Aí ele foi olhando pra mim e falou assim, cara, eu sei que a ansiedade é difícil, mas faz o seguinte, quando você estiver se sentindo assim, toca um teclado, vai pra um lugar onde você gosta, fica um pouco mais você, mas faz isso que vai te fazer bem. E eu lembro que ele foi e falou, olha, eu vou só dar uma passeada com você aqui no hospital pra te mostrar uma coisa. Deu uma passeada, me mostrou a ala na psiquiatria, cara, aquele dia ele foi um despertar pra mim. Eu falei, poxa, não quero parar aqui. Tipo, né, se eu olhava a situação da galera ali, você falava, poxa, é muito mais sério do que eu imagino, né? E, cara, eu lembro que eu cheguei em casa ali, eu falei, pô, foi Deus que falou comigo, pra me lembrar que existe um refúgio, que eu tava me esquecendo, né? Que existe um lugar que é um lugar de amparo, né? Que é o nosso quarto, cara. Que é o nosso quarto, é o lugar onde pode estar o mundo desabando, pode estar tudo, sabe? Tudo em colapso. Cara, é entrar ali no nosso quarto, é entender que fechando a porta o céu se abre. É isso, e eu gosto dessa frase. E me lembro de chegar em casa, colocar ali o teclado ligado na tomada, cara. Tem aquele alívio. Entregar tudo ao Senhor, e foi ali que saiu a minha primeira composição. Foi ali onde Deus, ele começou a mostrar pra mim que
propósito da minha vida era muito além dos meus sonhos. Era muito além da minha profissão, era muito além dos meus maiores desejos e ambições, que era o viver o evangelho de fato. Era tocar pessoas através do louvor. E outra, uma dúvida que todo mundo tem. Poxa, mas beleza, Gui, você tá falando isso, mas você tá sumido. Galera, tô sumindo das redes sociais, postando vídeos, mas tá aqui meus amigos. Todo domingo nós estamos lá na nossa igreja, servindo a uma igreja que está em implantação, então é um processo completamente diferente de tudo que nós já vivemos, eu acho, né? Mano, E assim, a gente tem totalmente. vivido algo surreal da parte de Deus, sem querer fazer merchan de igreja, de placa de igreja, não é isso, mas você que é de São Paulo, se quiser dar uma visita lá, Burner na Área Franco, Francisco Zicardi, número 104, dá um pulo lá que, poxa, o que a gente tá vivendo lá é algo surreal. E é isso, cara, é viver o que Deus quer que nós vivamos na melhor intensidade e estar satisfeito nisso. É isso. E é isso, cara. glória a Deus.